O Corinthians vai buscar uma solução, digamos, amigável para se livrar do Martins. Vou explicar para vocês com detalhes, inclusive com explicação técnica de um grande advogado, que inclusive foi consultado pelo próprio Corinthians sobre este caso. Também tem informação importante sobre a suspensão dada a Romeu Tuma Júnior para os casos dos ex-presidentes do Corinthians que estão na Comissão de Justiça e na Comissão de Ética, a resposta do promotor e o que Romeu deve fazer a partir de agora. Ainda tem informação sobre Alan, uma informação sobre Zacaria, indicado pelo Memphis, mas que pode ter um outro desdobramento dentro do Corinthians, e também vou falar sobre o andamento do processo da tentativa de golpe. Tudo isso e mais um pouco agora, depois da vinheta. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora lá para as informações do Corinthians, tem muita informação exclusiva nesse vídeo, muita explicação, muita apuração, então deixa o like aqui, compartilha com os amigos, não esquece de fazer tudo aquilo que vocês já sabem que tem que fazer e vamos que vamos para as informações. Vou começar falando do caso José Martins. O que é importante a gente entender? É importante a gente entender que das informações básicas desse caso é o seguinte: Martins jogou a final da Copa do Brasil no Maracanã, Corinthians e Vasco, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Martins foi titular naquele jogo dia 21 de dezembro de 2025, tá certo? Ao sair da comemoração no gramado, ainda no vestiário e depois, o Martins relatou muita dor no joelho esquerdo. Ele chamou, então ele deixou os médicos cientes daquela dor, a comissão técnica, isso chegou à diretoria do Corinthians. Olha, o Martins está reclamando de muita dor, falou que está com muita dor, a gente tem que ver, porque é algo que preocupa. Enfim, ele relatou que saiu do jogo com muita dor e que de repente precisaria haver algum tratamento, alguma coisa nesse sentido, ok? O Corinthians ali tomou ciência que após o jogo o Martins estava com muita dor. Ponto. Nada além disso. O Corinthians entrou de férias, o elenco entrou de férias imediatamente depois. E o Martins, o que ele fez? Pegou um avião e foi para a Venezuela. Todo mundo sabe que o Corinthians deveria se apresentar, todo mundo, dia 3 de janeiro, o Martins se apresentou dia 7 de fevereiro, 7 ou 8 de fevereiro. Ok, se representou atrasado, aquele papo lá do passaporte que gerou todo um incômodo. E qual que é a informação que a gente trazia quando a gente apurava a questão do passaporte? Que Martins, apesar de estarmos em 2026, não atendia, não respondia as mensagens, não respondia algumas mensagens, demorava para responder outras mensagens, não dava muitos detalhes do que estava acontecendo. Por isso que a diretoria do Corinthians esperou ele chegar para sentar e entender de fato o que estava acontecendo. Era tudo muito superficial, a comunicação era muito difícil. Isso a gente já falava na época apurando a história do passaporte. E aí a gente soube, né, todo mundo viu aí algumas postagens que foram feitas, algumas pelo Martins, outras por outros veículos de comunicação lá da Venezuela. O Martins, dia 27 de dezembro, já de férias, depois de relatar as dores, na Venezuela, sem o consentimento das pessoas aqui do Corinthians, resolveu jogar bola lá num campo de várzea. E nessas imagens dá para perceber ele com o joelho esquerdo enfaixado e em alguns vídeos ali com dificuldade até de se apoiar com a perna esquerda. E também tem imagens do dia 10 de janeiro do Martins treinando por conta própria com alguém da sua confiança e ele treinando, pulando, dando carrinho e tudo mais, certo? Só para todo mundo entender a ordem cronológica das coisas. Ele reclama de dores dia 21 de dezembro, viaja, no dia 27 de dezembro joga na várzea lá sem o consentimento das pessoas do Corinthians e no dia 10 de janeiro posta vídeo treinando, e esse não foi o único vídeo que ele postou treinando, mas esse ele está no campo e tudo mais. E depois, dia 7 de fevereiro, ele se apresenta aqui. Quando ele chega, ele reclama das dores. E quando ele reclama das dores, o Corinthians faz um exame, aquele exame que deveria ter sido feito lá atrás. O Corinthians faz o exame e constata que ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O Corinthians pagou cerca de 12 milhões de reais,
tem contrato com o Martínez até o final de 2027, mas agora todo mundo automaticamente acostumado com o mundo do futebol. Se você tem um jogador e ele se lesiona, você é obrigado a entregar este jogador 100% recuperado. Inclusive, se o contrato dele estiver acabando, o clube tem a obrigação de renovar até recuperar esse jogador. Mas não é o caso. Não é o caso porque o Martínez não constatou esta lesão jogando pelo Corinthians. E não precisa ser esse jogando, ou a trabalho do Corinthians, ou fazendo algo a pedido do Corinthians. Entende? Eu vou relatar aqui com vocês a conversa que eu tive apurando esse caso desde, 2 dias atrás, com o Dr. Domingos Zainag. Dr. Domingos Zainag, um grande advogado dessa área, atende alguns jogadores, atende clubes, é especialista também em casos FIFA, enfim, alguém muito experiente dessa área, trabalhista e também relacionado ao futebol, inclusive em casos FIFA. Ele é sócio do Corinthians, inclusive foi consultado pela diretoria do Corinthians nesse caso do Martínez, e eu conversei com ele. Inclusive ele deu uma entrevista à Gazeta Esportiva nesta quarta-feira, mas eu venho conversando com ele para entender essa situação. E o que é importante? Olha só o que diz o senhor Domingos Zainag. Como não se trata de acidente de trabalho, é caso de doença comum, escreveu ele. Logo, o clube empregador tem obrigação de pagar os salários nos primeiros 15 dias de afastamento e depois o contrato ficará suspenso e o atleta receberá da Previdência Social, mas até o teto, claro, vai receber até o teto da Previdência. Agora, se tem contrato de cessão do uso de imagem, é necessário ver o que foi avançado neste, se ficaria suspenso ou não. O que ele diz? Existe uma regra para o contrato da CLT e no contrato da imagem precisa ver se tem alguma coisa prevista ali ou não, mas ele deixa claro que é caso, entre aspas, de doença comum e não caso de acidente de trabalho. Sobre o aspecto disciplinar, o clube pode rescindir o contrato por justa causa e cobrar a cláusula indenizatória prevista no contrato de trabalho. Como se trata de clube brasileiro e atleta estrangeiro, o caso pode ser levado à FIFA, o que seria mais rápido, mas o atleta pode optar pela Justiça do Trabalho brasileira. Entendo que, se discutir na Justiça do Trabalho, as chances são maiores para o Corinthians. Eu perguntei para ele se a justa causa poderia ser aplicada sobre qual argumentação. E ele colocou aqui, desídia, que nada mais é do que desleixo, negligência e indisciplina. Lei Geral do Esporte, 35, Lei Pelé, artigo 482 da CLT. Aí eu sigo conversando com ele, pergunto: o clube precisa provar de alguma maneira que ele se lesionou fora do ambiente de trabalho? Penso aqui no caso dele argumentar de que a lesão pode ter acontecido apenas, descendo uma escada do CT, percebe? Ele diz uma coisa importante aqui, o Domingos Zainag. Isso depende de prova pelo atleta, ou seja, quem tem que provar quando aconteceu a lesão é o atleta, não é o Corinthians. Pois as leis falam em dever de preservar a forma física, o que ele não fez. Tem de se fazer uma apuração rápida, pois existe o princípio da imediatidade, ou seja, se resolver despedir por justa causa, tem de ser rápido, assim que ficar constatado que foi por desleixo do atleta, se ficar constatado. Eu mandei, nesse caso, o atleta é que tem que provar como aconteceu, e não o clube. Ele mandou isso mesmo. Então, esse é um problema do Martínez, não é do Corinthians essa obrigação. Ele reforça que no contrato de imagem que é de natureza civil e o outro de natureza trabalhista. De qualquer forma, se for despedido por justa causa, essa refletirá no de imagem, que poderá ser rescindido. Ou seja, se ele for demitido por justa causa baseado nas leis trabalhistas, isso vai se refletir no contrato de imagem também. E aí eu pergunto dos artigos que ele citou, e ele coloca aqui, CLT é genérica. As previsões específicas estão na Lei Geral do Esporte, artigo 74, e na Lei Pelé, artigo 35, que ele mandou aqui para mim.
Atletas, artigo 74. São deveres do atleta profissional em especial: 1. Participar dos jogos, dos treinos, dos estádios, enfim, das obrigações dele. Aí que vem o importante. 2. Preservar as condições físicas que lhe permitam participar de competições esportivas, submetendo-se às intervenções médicas e assistências especializadas necessárias à prática esportiva. Ele reforça que é obrigação, dever do atleta preservar as condições físicas que lhe permitam participar dos treinos, dos jogos, Ele tem essa obrigação por lei de se preservar, e nesse caso o corpo dele é o instrumento dele de trabalho, coisa que o Martínez aparentemente não fez. Eu mostrei para o Dr. Domingos Zainag o vídeo do Martínez treinando lá dia 10 de janeiro na Venezuela. Ele escreveu: já é uma prova. E eu perguntei: se esses treinos foram pedidos pelo Corinthians, imagina que o Corinthians entra em contato, Martínez, já que você está aí na Venezuela, faz essa programação de treinos aqui para você chegar bem. Ok. Isso, segundo o Dr. Domingos Zainag, mudaria, porque entraria como acidente de trabalho. O Corinthians não poderia mandar ele embora por justa causa. Mudaria completamente o cenário. E aí ele explica aqui que o clube tem a obrigação de recolher, enfim. Mas isso mudaria completamente a situação. E aí vem uma informação. Esses treinos, tudo que o Martínez fez na Venezuela, nada foi passado pelo Corinthians, porque lembra daquela informação de que o Corinthians não conseguia contato, as respostas eram evasivas, era difícil, era por mensagem de texto. O Corinthians não enviou para ele nenhum pedido, não houve orientação técnica para nenhum treino. Ninguém entrou em contato com o Martínez, ele fez tudo por conta própria. Isso faz com que o Corinthians fique muito mais seguro e à vontade para, de repente, pleitear uma justa causa. Eu ainda coloquei, nesse caso, não caberia justa causa, correto? Ele mandou correto, mas não é o que aconteceu, porque nada foi pedido pelo Corinthians. O Martínez fez tudo por conta própria. Seguindo aqui a conversa com ele, depois a gente até conversou sobre outro assunto, e aí eu voltei a conversar com ele, relatando essa situação, de que o Martínez acusou as dores lá na final da Copa do Brasil, porque esse foi o argumento dele agora. Ele se apresentou, quando ele percebeu que agora a situação dele ficou perigosa, ele está falando: opa, não, mas eu avisei vocês que eu estava com um problema no joelho, com dores, lá na final da Copa do Brasil. E aí eu perguntei para o Dr. Domingos Zainag, eu falei: ele acusou essas dores na final da Copa do Brasil, mas após isso saiu de férias, não falou mais com o clube e treinou por conta própria na Venezuela. Isso muda de alguma maneira tudo aquilo que a gente conversou? E ele escreveu, Dr. Domingos Zainag, aspas para ele: não muda nada, acho até que é pior para o Martínez, pois sabendo que ele não estava bem, ele foi jogar na várzea, num campo todo ruim, e a falta de comunicação ao clube, isso é a desídia, que é o desleixo, que é essa negligência prevista em lei. O Corinthians não tem muito a perder. Se despedir por justa causa, terá direito a cobrar a cláusula indenizatória, que é milionária. Se o Corinthians perder, terá de pagar o valor correspondente aos salários devidos ao Martínez, ou seja, até o final de 2027. Desde a rescisão até o final do contrato. Mesmo imaginando que seja um valor alto, mas mesmo assim, creio que é bem menor este montante do que o valor da cláusula penal. Se eu fosse advogado do clube, aconselharia a fazer isto. E dá para discutir muito se a lesão se deu atuando pelo Corinthians ou se ela se agravou e estourou por conta do jogo amador que ele disputou. Então, assim, deixa eu ver se tem só mais alguma coisa. Não, é isso. Enfim, gente, Dr. Domingos Zainag, especialista na área, trouxe todas essas informações aqui que eu julgo importante para vocês, para mostrar que o Corinthians tem um caminho muito claro a seguir. Não faltam provas. O argumento do Martínez é: olha, mas eu avisei que eu senti o joelho naquele jogo. Tudo bem, mas depois você saiu de férias, sumiu, não entrou mais em contato,
foi jogar num campo de várzea, treinou por conta própria, sem orientação do clube, sem o clube ter pedido nada, sem se comunicar com o clube sobre o seu problema no joelho depois daquela final, aí volta com o ligamento rompido. E quem tem que provar que esse ligamento rompeu, por exemplo, lá na final da Copa do Brasil, teria que ser o Martins, não é o Corinthians. O Corinthians não precisa provar isso. E como que o Martins vai provar isso? Acho que não vai ter como, né? Porque olha o que ele fez lá na Venezuela e as imagens estão aí para não deixar ninguém mentir. Portanto, o Corinthians tem sim um caminho muito claro para a justa causa. E o Corinthians decidiu rescindir com o Martins. É uma decisão tomada pelo clube hoje, quarta-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo. O Corinthians já tomou essa decisão. Agora o Corinthians está tentando entender e estudar de que maneira. Claro que o Corinthians quer se preservar. É óbvio que o Corinthians quer se preservar. Então o Corinthians está estudando de que maneira fazer isso. Vamos tentar uma rescisão amigável? Ô Martins, vem cá, você já viu que você vai se dar mal. Vamos fazer uma coisa sem muita briga, a gente não perde tempo, não gasta dinheiro, vai cada um pro seu lado, a gente rescinde agora isso aqui. E aí fica o Corinthians dando o caso dele de exemplo, de que não vai tolerar isso. O Corinthians está tentando ir por este caminho. Se o Martins bater o pé, aí acredito eu que o Corinthians vai para essa briga, baseado muito no que disse aqui o doutor Domingos Zainag, que nesse momento foi consultado pelo clube, me deu entrevista e ponto, ele não trabalha para o Corinthians, ele é um especialista da área, mas só para deixar isso bem claro. Acredito que o Corinthians vai para a briga só se o Martins não topar uma rescisão amigável. E pelo que está posto à mesa, não me parece muito inteligente o Martins querer brigar a esse ponto, até porque ele vai sair, além de tudo, extremamente queimado com essa história toda, porque ainda tem a história que nós trouxemos com exclusividade aqui na Salazar TV e na Gazeta Esportiva há um tempo atrás, de que esse foi o quarto atraso do Martins no Corinthians, quarta vez que ele não se representa no dia marcado. Então olha a fama que ele está criando. O próximo clube que for contratar o Martins sabe que ele está com o joelho rompido, que ele não é mais um garoto e olha tudo que ele fez no Corinthians. Imagina como é que vai ser para ele ir para outro clube. Pode conseguir, claro que vai, mas que tipo de clube e que tipo de contrato ele vai conseguir? Acho difícil que seja no mesmo patamar, tanto de clube quanto de valores do que ele tem hoje no Corinthians, mas que ele não soube aproveitar. Eu tenho batido muito aqui na tecla, na última live, inclusive aqui da Salazar TV, tenho falado na Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, do absurdo como o Corinthians estava sendo bonzinho demais com essa situação, como o Corinthians deveria se posicionar, o Corinthians deveria se dar ao valor, dar esse caso de exemplo. Para mim é um caso de desrespeito absurdo do Martins, que é um jogador meia boca, mas que fosse qualquer um. Era um absurdo que o Corinthians estava disposto a contornar. Cheguei a noticiar isso aqui. O Martins, quando ele volta, a ideia do Corinthians era, não, vamos conversar, vamos multar, ele não vai receber o salário do mês passado, vai tomar uma multa do outro, vai treinar, vai ter que buscar o espaço dele aos poucos, mas assim, vamos contornar e manter o ambiente bom e deixar ele no elenco. Eu já tinha deixado bem claro que, na minha opinião, isso era um absurdo, um absurdo. O Corinthians ainda estava sendo bonzinho a esse ponto. Aí veio a história do rompimento do ligamento. Aí, enfim, aparentemente o Corinthians chegou no seu limite, mas vamos aguardar os próximos passos. Mas agora, eu acho que não tem mais o que tirar nem o que pôr. A situação é essa, as leis dizem aquilo que o doutor Domingos Zainag explicou, o Corinthians está decidido e vamos ver para onde vai esse cabo de guerra. Tá certo? Espero ter colaborado aqui com essa explanação sobre o caso Martins. E vamos que vamos, porque tem outros assuntos, outras pautas para a gente tratar sobre o Timão. Bora! Bom, e o Alan chegou, né? Assinou o contrato. A Hilary fez um novo contrato com o Corinthians também até o final deste ano. O Alan por empréstimo também ao final desse ano. Informação para vocês: se o Corinthians quiser adquirir o Alan após esse período de empréstimo, o Corinthians vai ter que desembolsar 2 milhões de euros. Ali os seus 12, 13 milhões de reais, dependendo da cotação, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Isso é o que está estipulado em contrato, informação, não sei se é exclusiva, mas enfim, é uma informação de bastidor, já que o Corinthians não revelou isso de maneira oficial. Mas é isso, o Alan vem sem
custo de transferência, sem custo de luva, o Corinthians assume 100% do salário, que não é pouco, e assume esse compromisso de, caso queira ficar com o Alan, pagar 2 milhões de euros ao Flamengo lá em dezembro, tá certo? Ele, inclusive, já deve ser relacionado para essa partida dessa quinta-feira, às 8 horas da noite, na Neoquímica Arena, contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Tava treinando, tava bem, o que ele tá sem ritmo de jogo? Tá sem ritmo de jogo, vai ter que ir entrando aos poucos, mas já deve ser relacionado para essa partida. Ele que vem principalmente para tentar ser uma sombra ao Ranieri. Atenção nisso daí. E o Henry Lery, aquilo que vocês já sabem, agora com um novo contrato até dezembro, teve que ceder, viu que o Corinthians não pagaria tudo que eles estavam pedindo. Nesse ponto, o Corinthians foi muito bem. Falando em contratação, quero dar uma informação sobre o Zaccaria, a indicação do Memphis Depay. Isso gerou um baita de um problema para o Renan Bloise. Renan Bloise é o gerente da análise de mercado do Corinthians, o scout do Corinthians, é o chefe dessa área, e ele foi o cara que aprovou. O Memphis indicou, passou por ele, e ele que deu o sinal verde para, vamos lá, pode mandar bala aí, consultei aqui, fiz a análise. Isso pegou muito mal dentro do Corinthians, tem muita pressão por causa dessa contratação que é meio sem pé nem cabeça, uma indicação do Memphis. Tem gente falando que isso é para tentar fazer com que o Memphis renove o contrato, tentar uma aproximação. A informação que eu tenho é de que não tem nada a ver com renovação. O Corinthians não tem interesse em renovar o contrato do Memphis como ele é hoje. Dificilmente o Memphis vai mudar esse contrato. Ele pode alterar uma situação aqui, outra ali, as bonificações, as metas ficarem mais difíceis. Sabe? Agora, quem acha que o Memphis vai topar um contrato pela metade, não vai. E o Corinthians, se não aparecer uma empresa que tope bancar esse novo contrato, esse eventual novo contrato, se não aparecer uma empresa afim disso, o Corinthians não vai sequer fazer proposta de renovação para o Memphis Depay. O que o Corinthians precisa? Que o Memphis tope um parcelamento dos mais de 35 milhões de reais que o Corinthians já deve a ele. O Corinthians está em dia com o salário, está em dia com a imagem, mas luvas e premiações e bonificações, o Corinthians já deve mais de 35 milhões. Isso foi confirmado para mim pelo próprio clube, tá? Uma informação que eu descobri e que o Corinthians confirmou. E eles não toparam. A primeira proposta de parcelamento que o Corinthians fez, o staff do Memphis não gostou. Então quem fala assim, mas então o Zaccaria é uma maneira do Corinthians já tentar renovar, agradar o Memphis? Não, não é. Agora, é uma maneira de repente agradar o Memphis para criar uma relação e fazer com que ele tope um parcelamento numa relação boa, isso sim, pode até ser. Agora, o que não dá é o Corinthians contratar um jogador assim, só para contratar, porque é amigo do atacante. Ele é amigo do Memphis e o Corinthians vai contratar ele porque ele é amigo do Memphis. E é por isso que lá dentro do Corinthians está tendo muita pressão para cima do Renan Bloise, que acabou referendando essa ideia. Tá certo? Agora falar um pouquinho de bastidores Parque São Jorge, tudo aquilo que vocês já sabem. Vou começar falando do caso da tentativa de golpe que aconteceu lá naquele fatídico 31 de maio. Isso está na Comissão de Ética e também na Ética dos Associados. O Conselho dos Associados. Na Comissão de Ética dos Associados, é o Bussab quem está à frente disso. Ele foi indicado pelo Osmar Stabile com a sugestão do Armando Mendonça. Só que o problema é que nós não temos até agora notícias de andamento dessas questões lá, porque lá não há plenário. Lá julga-se, canetada e um abraço. O sócio pode até ser expulso dessa maneira. E se ele discordar, ele pode recorrer. Onde? Ao Conselho Deliberativo, como se o Conselho fosse uma segunda instância. E lá teria o plenário para votar e tudo mais. Lá não está andando. Na Comissão de Ética dos Conselheiros, isso está andando e muito rápido. No dia 5 de janeiro, começaram as oitivas com a Maria Ângela, lembra dela? O Campos. E elas vão até 20 de fevereiro. 14 oitivas já aconteceram, restam apenas 4. Então, muito em breve, a gente deve ter informações. É um caso grande, são mais de 50 pessoas para serem ouvidas, mas as coisas estão andando, há um cronograma, a maioria ali já foi ouvida. Logo, logo a gente deve ter parecer sobre essa situação. E falando em comissão de ética, que realmente está andando como nunca se viu no Corinthians, agora com o Leonardo Pantaleão à frente do caso, ele
também está responsável por tocar o processo do André Sanches, já que saiu da Comissão de Justiça, foi para a Comissão de Ética e chegou para ele começar a tocar. Mas veio aquela decisão da suspensão, tá lembrado? Então uma pausa aqui que agora eu vou entrar nesse assunto. Bom, vou tentar resumir, porque vocês têm acompanhado provavelmente já a briga aí do promotor do Ministério Público, Cássio Concerino, com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thoma Júnior. E o que eu vou dizer para vocês? Apurando as informações, Romeu Thoma Júnior tomou uma decisão extremamente impopular, né, de suspender. Eu liguei, eu fui atrás de entender. O Romeu Thoma Júnior explicou para mim o que ele falou em entrevistas por aí, logo depois da reunião do Conselho Deliberativo. Segundo ele, segundo o Romeu Thoma Júnior, como houve uma decisão referendada pela juíza, mas pedida pelo promotor Cássio Concerino, de que o André Sanches, por exemplo, tinha uma decisão judicial cautelar para que ele não tivesse contato com ninguém do clube e nem no clube, o Romeu Thoma Júnior achou prudente suspender. Por quê? Como o caso do Andrés chegou à comissão de ética, ele teria de ser ouvido para ter o amplo direito de defesa. Mas como que ele vai ser ouvido se existe uma decisão judicial que proíbe ele de ter contato com as pessoas do Parque São Jorge? A decisão do Romeu Thoma Júnior foi baseada nisto. E baseada nisto por quê? Porque ele não tinha acesso aos detalhes. Segundo ele, o caso corre em segredo de justiça, chega para a diretoria do Corinthians, mas não chega para o conselho. Ele solicita, mas não recebe. E como ele não recebe e sabe da existência da decisão judicial cautelar, para proteger as pessoas, as comissões, o conselho como um todo, de repente infringir uma decisão judicial, ele mandou suspender o caso. Essa é a base, de maneira bem resumida, da decisão do Romeu Thoma Júnior. Aí eu posso questionar, como eu questionei o Romeu, mas o Augusto Melo não tem cautelar, certo? O Duílio Monteiro Alves também não tem cautelar, até onde eu sei. Eu, enfim, não tomei nenhum conhecimento de que esses dois ex-presidentes tenham decisões cautelares que proibissem ele de ter contatos, né? Quem tinha era o Andrés, que é o caso que está na Comissão de Ética. Outra coisa, lá na Comissão de Justiça, o Andrés autorizou o Leonardo Pantaleão a utilizar aquele depoimento já para o processo da Comissão de Ética. Mas isso daria alguma discussão. Então, para conceder ali o amplo direito de defesa, como deve ser, e evitar nulidades, o ideal é que ele seja ouvido novamente na Comissão de Ética sobre alguma novidade, alguma nova apresentação. E aí é que tudo esbarrou nessa decisão do Romeu. Isso gerou muita repercussão dentro e fora do Corinthians e veio o e-mail do Cássio Concerino, que vazou, né, para muita gente. Isso incomodou muito o Romeu, porque o Romeu entende o seguinte: por que ele não manda um e-mail para mim para eu ler e responder? Não, vaza-se o e-mail, todo mundo fica falando um monte de coisa, e aí tem algumas coisas aqui importantes. Primeiro de tudo, para vocês saberem, conversei há pouco com o Romeu Thoma Júnior. Ele estava prestes a responder ao Cássio Concerino, e a decisão do Romeu Thoma Júnior, agora que o Cássio Concerino, promotor do Ministério Público, entre aspas, relatou de maneira oficial que não vê problema do processo continuar na Comissão de Ética, mesmo diante das cautelares. Agora, com este documento, o Romeu Thoma Júnior está decidido a seguir com o processo. Segundo o Romeu, o promotor, claro, ele é só promotor do Ministério Público, ele não decide nada nesse caso. Quem decide é o juiz ou a juíza. Então, esta autorização em caráter de exceção, olha, existe uma cautelar para ele não ter contato, mas o que ele quer? Ele quer que venha uma informação, ele quer que venha uma decisão da juíza de, olha, mas, enfim, em caráter excepcional, para prestar esclarecimento aos órgãos fiscalizadores do clube, ele está autorizado. Para isso, sim. Para os demais, segue a cautelar. Mais ou menos isso.
que o Romeu está pedindo, para falar, bom, então tudo bem, então assim nós não teremos problema e segue o baile, ok? É bem discutível a decisão do Romeu? Eu conheço gente que discorda completamente, gente que concorda, gente que acha que não era necessário, que dava para resolver de outro jeito, gente que acha que ele fez isso para proteger o Conselho se proteger, enfim. De todo modo, resumidamente, o Cássio Conselino entrou em contato com o Romeu, mas tem algumas coisas aqui que a gente tem que chamar a atenção. Vamos lá. Ele diz, Cássio Conselino, promotor do Ministério Público, que mesmo diante de medidas cautelares da Justiça que se limitam a restringir contato físico direto, isso daqui, com todo respeito ao promotor, pelo que eu apurei, não é exatamente assim. Quando vem a determinação da cautelar, não vem, até onde eu sei, não vem que ela era restrita ao contato físico direto. Isso não está especificado na decisão. A decisão fala que não pode ter contato. E contato é contato. Pela lei, os advogados de plantão que estão aí vão saber o que eu estou dizendo, não pode. Se você tem uma cautelar de que você não pode ter contato com outra pessoa, não pode ser nem por mensagem. Não pode ter nenhum tipo de contato. Então, quando ele diz aqui que essa decisão limita a restringir o contato físico direto, isso não estava lá na decisão. Outra coisa, ele recomenda a utilização de videoconferência para assegurar o amplo direito de defesa, tudo bem, como deve ser feito, como está tudo sendo feito, inclusive. O MP destaca ainda que o Conselho Deliberativo tem autonomia administrativa e que decisões judiciais cautelares não revogam suas competências previstas no Estatuto. Não é bem assim. Se existe uma cautelar e o clube, o conselho, descumpre essa cautelar, isso daria sim discussão. Poderia dar algum tipo de problema, segundo me explicaram alguns advogados. Portanto, apesar aqui dessas situações que não são exatamente assim como o promotor colocou, o Romeu Tomás Júnior, o que ele quer? Ele solicitou isso ao Pedro Soares, diretor jurídico do Corinthians, que peticionou nos autos do processo, pedindo o quê? Para a juíza se manifestar e falar, olha, Corinthians, está tudo bem, abre uma exceção para vocês ouvirem eles e ninguém vai estar descumprindo nada. O que deve acontecer? Essa solicitação já foi feita e o Romeu Tomás Júnior vai esperar até o final dessa semana. Se chegar na sexta-feira e a juíza não se manifestar, o Romeu Tomás Júnior está disposto a retirar essa suspensão e a liberar o prosseguimento deste processo do André Sanches e também os outros demais processos. Isso deve acontecer caso não venha essa resposta até sexta-feira. E aí ele vai jogar na conta do promotor. Como quem diz, olha, eu suspendi, o promotor falou isso aqui, juíza, não venha arrumar problema para mim, estou indo na linha do Ministério Público. É mais ou menos assim, né? De maneira, claro, estou tentando ser aqui bem didático e resumindo para vocês o que deve acontecer com a intenção do Romeu Tomás Júnior neste caso. Outra coisa muito importante, o caso chegou para a Comissão de Ética agora, aí, semana passada ou retrasada, e foi suspenso. A Comissão de Ética, o Leonardo Patalhão, ele já emendou imediatamente um pedido. Por quê? Porque o Corinthians disponibilizou lá na época da Comissão de Justiça, na nuvem, as faturas e tudo mais. Quando o caso foi para a Ética, o Corinthians retirou da nuvem, onde estava disponibilizado. E aí veio para o Leonardo Patalhão sem nada. De novo preocupado em não causar nulidade no processo, o Patalhão pediu, e agora o Corinthians, a Comissão de Ética está aguardando a diretoria financeira do Corinthians liberar novamente tudo que envolve o caso do André Sanches. Então isso depende da diretoria, isso já foi solicitado. O Patalhão depende disso para inserir ali e quando acabar essa suspensão vai poder chamar o André Sanches para ser ouvido novamente. Então, isso é para explicar que as coisas estão andando na Comissão de Ética dentro do que é possível, não tem nada parado ou nada devagar nesse sentido. Aliás, bom entender também, quando alguém fala, e o caso do Duílio, e o caso do Augusto Melo, eles não estão na Comissão de Ética, eles ainda estão na Comissão de Justiça. Então, quando eu escuto, porque muita gente me pergunta, e por que o Patalhão não fez nada com o Duílio, e não sei o quê, porque não está lá, não chegou.
O único caso que chegou na comissão de ética sobre os ex-presidentes é o do André Sanches, que por enquanto está suspenso, mas logo deixará de estar, como eu expliquei aqui para vocês. Além disso, quero aproveitar para falar do caso da intervenção judicial. O Romeu Thuma Júnior, ele entende, aliás, eu vou fazer aqui, achei. O Romeu Thuma Júnior, ele entende que as coisas precisam ser separadas. O que a diretoria faz de errado é um problema da diretoria. O que o conselho faz de errado é um problema do conselho. Ele bate na tecla de que, o conselho pegou infração estatutária de um presidente, reprovou conta, empichou um presidente, está reformando o estatuto, está com os casos agora dos ex-presidentes e de tudo isso. Então, por que intervenção judicial se o conselho está agindo, os órgãos fiscalizadores estão agindo como deve ser? Eu até questionei ele a morosidade disso. Ele explicou questão de prazos e tudo mais, mas questionei esse ponto da morosidade. Agora, e a diretoria? Por exemplo, o caso das imagens que o promotor solicitou, o clube não tem mais as imagens. A promotoria, o Ministério Público ficou bastante incomodado, o Corinthians não vai ter as imagens para apresentar dos dias 11, 12 e 13 de dezembro. Aliás, muita gente questiona, não, mas o Andrés não foi ouvido? Quando o Andrés foi ouvido, foi dia 1º de dezembro, pela Comissão de Justiça, ainda não tinha cautelar nenhuma, ele podia ter aquele contato. Depois veio lá pelo dia 11 de dezembro a cautelar. E aí o promotor, alguém desconfia que o Andrés esteve lá dentro do Parque São Jorge. Pediram as imagens do 5º andar. O Andrés foi ouvido no 3º andar, não sei se todo mundo sabe disso. Mas o Corinthians disse que não tem essas imagens. Aí o promotor ficou bravo, pediu uma série de situações lá, enfim, o Corinthians pode ter problemas com isso, mas as imagens, pelo jeito, não tem e não serão apresentadas porque, segundo o clube, elas não existem. Mas, de toda maneira, esse assunto da intervenção judicial está acontecendo, está ativo, e quem está à frente disso é o promotor Luiz Ambra, promotor responsável pelo Ministério Público desse caso da intervenção judicial. E o Romeu Thuma Júnior vai colocar, enfim, peticionar, ele quer ter acesso aos autos para entender qual é o problema, o que o Ministério Público entende que precisa ser feito e o que estão dizendo em relação à intervenção judicial. Segundo o Romeu, para ele poder também se defender de algumas acusações que, no entendimento dele, não sejam corretas, e ele vai nomear o Leonardo Pantaleão justamente para ser um representante do clube. Olha isso, quem vai fazer isso é o Romeu, presidente do conselho. Muito provavelmente o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, vai ficar incomodado e bravo com essa situação. Mas é isso que vai acontecer. E o Leonardo Pantaleão, muito provavelmente, vai ter o direito concedido pelo Ministério Público, pelo promotor Luiz Ambra, e vai passar a tratar diretamente com o Luiz Ambra sobre esse caso da intervenção judicial. E existe a possibilidade do Corinthians ir por um caminho de termo de ajustamento de conduta, que é uma TAC, termo de ajustamento de conduta, que é como se fosse ali uma ação de fato das autoridades para que o Corinthians se ajuste a uma conduta, mas que não chegue a ser uma intervenção judicial, quando perderiam completamente o controle de tudo. Então o Corinthians pode ir por este caminho caso não consiga extinguir qualquer questionamento, se ainda fique ali, se a promotoria decida que é sim necessário algum tipo de intervenção, o Corinthians pode buscar um termo de ajustamento de conduta para impedir ou evitar a intervenção judicial, mas Leonardo Pantaleão provavelmente muito em breve deve ser anunciado como o representante do clube para liderar as discussões, as conversas com Luiz Ambra. Vai ser ele provavelmente que vai mostrar o que está sendo feito, o que não é feito, o que é da diretoria executiva, o que é da diretoria legislativa nesse caso. Enfim, essa é uma atualização importante para vocês e tem mais. Olha só, na última reunião do Conselho Deliberativo, Vinícius Casconi, ex-braço direito de Augusto Melo, estava lá no púlpito falando, enfim, fazendo as suas ponderações ali, e foi interrompido por Rubens Gomes, o Rubão, que começou a ofender ali. Os relatos são de xingamentos como babaca, ladrão e tudo mais, por causa de todo o envolvimento do Casconi na gestão Augusto Melo.
o Rubão começou a proferir essas palavras ao Cascone, e o que eu sei é que houve mais do que um bate-boca, foi um bate-boca forte, a sessão teve que ser suspensa, muita gente entrou no meio para separá-los, quase foram às vias de fato, o negócio foi feio e, segundo eu sei, o Cascone vai processar o Rubens Gomes, inclusive o Perino, ex-advogado do Corinthians, ex-diretor, inclusive, do Corinthians, que era amigo de Rubão, mas rompeu com o Rubão, parece que vai como testemunha do Cascone. Olha como as coisas mudam, hein? Mas é isso, fato importante que aconteceu durante a reunião no Conselho Deliberativo. Outras coisas, estou sabendo que comissões de finanças e marketing estão trabalhando e muito em breve a gente deve ter questionamentos, aliás, não só sobre isso, também é de futebol, sobre, de novo, a Offside, a empresa trazida pelo Fabinho Soldado relacionada a questões de uniformes. A informação que eu tenho é que o Corinthians está trabalhando com a Offside sem contrato. Publiquei isso aqui para vocês já sabem. Existem questionamentos ainda sobre essa empresa. Outra coisa, contratos que foram fechados agora de patrocínio sem buscar, e não só de patrocínio como de alguns serviços, sem buscar 3 orçamentos, aquelas coisas todas, algumas discussões que estão paradas, outras que suspeitam de intermediários e também questões que devem ser levadas para a comissão de ética sobre os contratos que foram feitos com as empresas de segurança. Lembra lá de trás que eu venho falando, a época foi tudo assinado, os caras não tinham autorização, tudo ilegal, tudo clandestino, enfim, isso vai cair na comissão de ética muito em breve. Aliás, Vinícius Cascone era o diretor jurídico à época que assinou o contrato com a Chiara e muito provavelmente vai ter que responder alguma coisa na comissão de ética sobre isso, pelo que eu estou sabendo, mas não só ele, obviamente vai todo mundo ali ter que se explicar porque ainda teve antes dele e tudo mais, a Workserve foi antes dele, enfim, situações que devem acontecer. Eleição no Corinthians, clima já é de eleição, no final de 2026 termina o mandato do Osmar Stabile. O que é importante destacar aqui? André Castro, o famoso André do bilhão, está se juntando com muita gente em busca de apoio porque quer se candidatar novamente. Pedro Soares tem um acordo com alguns pares para ele ou os seus pares também serem candidatos, ele que é diretor jurídico do Osmar Stabile. Romeu Tuma Júnior também pode se tornar candidato e Osmar Stabile também quer ser candidato, tá? O Romeu não me confirmou, mas eu tenho informações extraoficiais que garantem que ele, não é que garantem, mas dizem que não será uma surpresa se ele for candidato. O que eu quero falar sobre isso? Eu quero destacar o artigo 103, parágrafo 2º e 4º do Estatuto do Corinthians, que diz atualmente que se um presidente alcançar a 18 meses ou mais de mandato, ele não pode se candidatar a uma eleição seguinte, tá? Não pode ter reeleição. Se ele ficar de 0 a 17 meses no cargo, ele pode sim se candidatar. O Osmar Stabile, ele foi eleito naquela eleição indireta ali para setembro, né? Agosto, né? Finalzinho de agosto. Só que ele assumiu antes, ele assumiu lá em maio, quando o Augusto Melo saiu. E ali ele se tornou presidente do Corinthians, interino, mas ele se tornou presidente do Corinthians. Assinou um contrato com a Nike, renovou com o Yuri, enfim. E depois foi eleito na eleição indireta. Há discussão, mas há um entendimento majoritário das pessoas com quem eu consultei de que soma-se todo o período em que ele esteve. Portanto, desta maneira, Osmar Stabile ficaria impedido de se candidatar na próxima eleição. E no pré-projeto de reforma do Estatuto, lá esse período deve ficar ainda menor, deve ficar em 12 meses. E o Estatuto que vai ser votado, ele é quem valerá, né? Ele é que será, que vai servir como regra para a próxima eleição. Então, no de hoje, ele já não poderia. No Estatuto Reformado, menos ainda, porque aí
Trata-se de 12 meses, ou seja, ficou mais que 12 meses, não pode se candidatar. E ele ficou mais de 12 meses, com certeza, né? Então, teria de haver uma alteração no Estatuto Novo que permita o Osmar Stabile de ser candidato. Se não houver essa alteração, e até agora não houve nenhum pedido, ele que acredita, não sei se acredita que o Romeu ia alterar isso, não sei, porque não houve nenhum pedido, mas ele acredita que isso vai ser alterado? Me disseram que sim, mas até agora não houve absolutamente nenhum movimento nesse sentido. E se for do jeito que está no Estatuto hoje e do jeito que está no pré-projeto para o novo Estatuto, Osmar Stabile, que pretende ser candidato, não vai sequer poder concorrer ao pleito. Informação importante. Olha, essa quinta-feira tem pós-jogo do Salazar, mas aí a gente fala de futebol, fala do jogo e tudo mais. Mas esse vídeo aqui, recheado de informação, hein? Quanta coisa, mas eu espero ter trazido detalhes importantes. Lembrando que para mim não importa se a informação é boa, se ela é ruim, se você gosta, se não gosta, se é daquele, ou se é do fulano, ou se é do ciclano. Aqui é informação e jornalismo profissional. Ouvi muita gente para trazer tudo isso para vocês. Então vale o like, não vale? Vale dar o like, vale hypar, vale compartilhar, comentar. Agradeço muito e a gente se fala no pós-jogo de Salazar. E lembrando, toda segunda e sexta, 10 da manhã, tem live aqui na Salazar TV para aí a gente trocar uma ideia de maneira mais direta. Valeu? Obrigado, gente. Se cuidem. Aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.